Eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare! Eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão, e agora vive em meu coração. Pare! Eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare! Eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão, e agora vive em meu coração. Pare! Eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. A paz do Senhor Jesus, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre uma parábola que Jesus contou aos seus discípulos. E você sabe o que é uma parábola? Parábolas são histórias contadas que não são reais, mas que elas transmitem uma mensagem, um significado. E esse era um meio que Jesus utilizava muito para falar com seus discípulos, para passar uma mensagem para os seus discípulos e para as pessoas que estavam ouvindo. E essa parábola que Jesus contou, ela falava sobre o perdão. E perdão é uma coisa bem complicada, né? É difícil de fazer. Você já ficou magoado com uma pessoa e você precisou perdoar ela? Quando ela te chateou, quando ela falou mal de você, ou fez uma brincadeira que você não gostou. Quando alguém fez uma coisa ruim pra você, você teve que perdoar, não foi? É meio difícil quando isso nos magoa. E era essa a mensagem que Jesus estava querendo falar para os discípulos, sobre o perdão. Então fique ligadinho aí que a gente vai para a hora da história. Agora vamos sentar, bem quietinhos ficar. Vamos prestar atenção, dar asas à imaginação, porque agora é hora da história. Agora é hora da história. Hora da história. Já vai começar. A nossa história de hoje, ela se encontra lá no livro de Mateus, no capítulo 18, no versículo 21 ao 35. É a parábola do servo incompassivo. Incompassivo, uma pessoa incompassiva é uma pessoa que ela não sente compaixão, não sente piedade por outra pessoa. E a gente vai falar sobre esse servo. Aqui nessa parábola, Pedro vai ir ao encontro de Jesus e ele pergunta para Jesus: Mestre, quantas vezes eu preciso perdoar uma pessoa que me magoou? Quantas vezes eu preciso perdoar o meu próximo? Até 7 vezes, Jesus? Quantas vezes eu preciso perdoar? E Jesus, olhando para Pedro, ele disse: Pedro, não te digo que apenas 7 vezes, mas que 70 vezes 7. Vamos fazer as contas? Quanto que é 70 vezes 7? A gente vai ter que perdoar tudo isso a uma pessoa? Dá 490, é muito. Mas Jesus não estava querendo dizer que a gente tem que perdoar 490 vezes. Jesus estava querendo dizer que não é poucas vezes, não é só 7 vezes. Você tem que sempre perdoar o seu próximo. Mesmo que você esteja magoado, mesmo que isso te entristeça. Mas o seu coração, ele fica triste, ele fica angustiado. E você precisa liberar esse perdão. E aí Jesus contou uma parábola para Pedro, que é sobre esse servo impiedoso. E nessa parábola, havia um rei que ele separou um dia para fazer as contas com as pessoas que estavam devendo dinheiro para o rei. Então o rei foi chamando todas aquelas pessoas que estavam devendo para eles fazerem um acordo. Se ele devia uma certa quantia, ele tinha que devolver esse dinheiro que eles pegaram emprestado para o rei. E havia um homem que devia
10.000 talentos de prata para o rei. E esse dinheiro era muito dinheiro, era quase impossível de pagar. Sabe quando era um talento? Naquela época, um talento valia 43 quilos de prata, então era muito dinheiro. E ele estava devendo 10.000 talentos por rei. Então era uma dívida impagável, não tinha como pagar. Nem que ele vendesse tudo que ele tinha, nem que ele trabalhasse pro resto da sua vida, ele não ia conseguir pagar aquela dívida para o rei. Mas o rei estava fazendo as contas com todos os seus servos, com todos aqueles que pegaram dinheiro emprestado, porque era o acordo. Ele pegava esse dinheiro emprestado e depois de um certo tempo ele tinha que devolver essa quantia para o rei. Mas o homem não tinha esse dinheiro para devolver para o rei e o rei estava fazendo as contas. Só que ele implorou para o rei: por favor, senhor, eu não tenho dinheiro, eu não tenho como te pagar. Então, o rei disse que ia vender a sua mulher, os seus filhos, todos os seus bens, a sua casa, os seus animais, tudo que ele tinha para poder pagar aquela quantia. Mas nem se ele vendesse tudo que ele tinha e a sua família fosse vendida como escravo, ele ia conseguir pagar todo aquele dinheiro que ele estava devendo para o rei, porque era uma dívida impagável. E o homem ficou desesperado, porque ele não queria ser preso, ele não queria que a sua mulher, os seus filhos, a sua família fosse vendida como escravos para uma outra pessoa. Então ele começou a ficar desesperado e chorar e pedir perdão para o rei. Ele falou: por favor, senhor, tenha paciência comigo, eu vou pagar sim a sua dívida. Eu vou devolver todo aquele dinheiro. E ele começou a chorar e implorar para o rei para que o perdoasse. E aí o rei, vendo aquele homem chorando e triste e todo angustiado, o rei teve piedade daquele homem, ele teve misericórdia. E mesmo que esse homem devesse uma alta quantia para o rei, que era muito dinheiro, o rei mesmo assim olhou para a situação que aquele homem estava e ele perdoou a dívida dele. Ele disse: pode ir, você não está mais me devendo nada. Então, aquele homem saiu do palácio todo feliz, porque ele não iria ser preso, sua família não seria vendida, ele não ia perder tudo aquilo que ele tinha. E ele também não precisava devolver aquele dinheiro para o rei. Então ele saiu todo feliz, todo contente, todo alegre, porque ele tinha sido perdoado por uma alta quantia. Era muito dinheiro que ele estava devendo. E agora ele não estava devendo mais. E aí, quando ele estava voltando para sua casa, ele encontrou um homem, o seu servo, que também estava devendo uma quantia de dinheiro para ele. Só que o tanto que esse servo devia para ele era bem pouquinho. Era 100 denários. E denário naquela época, um denário valia um dia de trabalho de uma pessoa. Então, por exemplo, se eu devesse 30 denários para você, eu teria que trabalhar 30 dias para te pagar. E esse homem estava devendo 100 denários para o seu... O servo estava devendo 100 denários para ele. Então, em poucos meses, um pouco mais de 3 meses, ele ia conseguir pagar a sua dívida. Só que ele também não tinha dinheiro para pagar ele naquela hora. Mas ele queria que o seu servo pagasse ele aquela dívida, que devolvesse o seu dinheiro. Mas ele não tinha como, ele não estava com dinheiro na hora e ele disse: por favor, senhor, tenha paciência comigo e eu lhe pagarei toda a dívida, toda essa quantia eu vou te devolver. Mas aquele homem queria o dinheiro naquela hora, naquele momento. Ele não queria saber de esperar tempo para receber o seu dinheiro. Então, esse homem que tinha sido perdoado pela sua dívida pelo rei, ele enforcou o seu servo, pedindo para que ele devolvesse, pedindo não, né? Mandando para que ele devolvesse o seu dinheiro. E ele ficou nervoso, falando que ia jogar ele na prisão até que ele recebesse o seu dinheiro. Mas ele não tinha o dinheiro na hora. Então, sim, esse homem jogou ele na prisão, chamou os guardas, prendeu ele, disse que ele estaria lá, ele ficaria dentro da prisão até que recebesse todo o dinheiro que ele estava devendo. Só que, nesse momento, alguns amigos, companheiros, servos do rei também, que viram que ele tinha sido perdoado pelo rei, viram essa cena dele agredindo aquele homem que estava devendo dinheiro para ele, sendo que ele tinha acabado de voltar do palácio e ser perdoado por aquela dívida. Ele fez uma coisa dessa? Ele não teve compaixão, não teve piedade, não demonstrou perdão pela outra pessoa? Então esses amigos, esses servos que viram essa cena, foram lá
e contaram para o rei o que tinha acontecido. Falaram: rei, você perdoou aquele homem por aquela quantia de dinheiro tão grande, o Senhor perdoou, e ele não aprendeu essa lição de perdoar o próximo. Ele agrediu o seu servo que estava devendo um dinheiro tão pouquinho para ele, e ele jogou ele dentro da prisão. Mas o rei ficou muito triste e zangado, porque ele tinha perdoado a sua dívida, e em vez de ele aprender a lição de ele fazer a mesma coisa pelas outras pessoas, de perdoar, ele foi agressivo, ele não perdoou, ele foi incompassivo com o outro, não teve compaixão. Então o rei chamou ele até a sua presença e mandou para que os guardas o prendessem, o jogassem dentro da prisão e soltassem outro homem que estava devendo para ele. E ele disse: eu não queria fazer isso com você, eu não queria jogar você na prisão, mas eu perdoei a sua dívida e você não fez a mesma coisa pelo próximo, você não demonstrou perdão. Então, como eu posso perdoar você se você não perdoou o seu próximo também? Então, quando Jesus contou essa parábola para Pedro, que mensagem ele estava querendo falar para os seus discípulos? O que Jesus estava querendo dizer para Pedro? Que é necessário a gente perdoar. O rei, ele simboliza Deus nessa história. Deus, ele nos perdoou de uma dívida muito, muito, muito grande. A gente estava devendo a Deus, era uma dívida impagável, porque como a Bíblia diz, e vocês já sabem, a gente estava separado da presença de Deus. Nós pecamos, e a Bíblia fala que nós estávamos destituídos da glória de Deus. Então, Jesus, quando ele veio para a terra e ele morreu naquela cruz do Calvário, derramou o seu sangue, foi para que ele pagasse a nossa dívida. A gente, nem que fosse o meu pai, nem que fosse eu, nem que fosse alguém da minha família, nem que fosse a pessoa mais boa desse mundo que morresse na cruz para salvar os pecados da humanidade, não ia adiantar. Tinha que ser uma pessoa pura, uma pessoa sem pecado, sem mácula. E a única pessoa que teve foi Jesus. Jesus, ele foi o único que não errou, que não pecou, que não teve falhas, que não teve defeitos. Jesus, ele era perfeito, ele era o próprio Filho de Deus. E mesmo sem ele pecado nenhum, sem ele ter feito nada de errado, o Senhor, ele desceu dos céus, deixou toda a sua glória, e ele veio para esse mundo, cheio de maldade, e ele fez carne, ele virou uma pessoa como nós, e ele morreu naquela cruz para que a gente tivesse o perdão de Deus, assim como aquele homem teve o perdão do rei. Porque a gente estava separado do Senhor, tínhamos uma dívida impagável. Assim como aquele homem não tinha como pagar aquela dívida, que era muito dinheiro, era impossível dele devolver aquele dinheiro para o rei. A gente também. Ninguém poderia fazer esse sacrifício por nós. Ninguém poderia dar esse perdão para nós. Só Jesus. E Jesus fez isso por nós. Ele nos perdoou através daquela cruz, quando ele morreu no nosso lugar. E ele nos deu o perdão. Ele lavou o nosso coração. Ele nos libertou de todo o pecado, transformou a nossa vida. E Jesus, ele estava querendo ensinar para Pedro que assim como Deus, ele nos perdoou, assim como Deus, ele nos perdoa todos os dias. Quando a gente mente, quando a gente erra, quando a gente fala mal de alguém, quando a gente faz uma coisa errada que a gente nem percebe, a gente nem se lembra daquilo, o Senhor, ele perdoa também. E ele nos ajuda todos os dias a sermos melhores. E ele diz que se ele nos perdoa, por que a gente não pode perdoar o nosso próximo? Quando a gente guarda mágoa de alguém, quando alguém faz algo de errado para nós, a gente se entristece, nosso coração fica angustiado, fica machucado. E a gente fica guardando aquilo no nosso coração e fica cada vez pior. Então faz mal para você mesmo. E se você não perdoa o seu próximo, como Deus pode te perdoar? Se aquele homem não perdoou o seu próximo, o seu servo, como o rei poderia perdoar ele também? Então era essa a mensagem que Jesus estava querendo passar para os seus discípulos. É necessário perdoar. Assim como Deus nos perdoou, nós precisamos perdoar também o nosso próximo, aquele que está do nosso lado. Então mesmo que alguém te magoe, te entristeça, faça com que você fique com raiva de alguém, não guarde esse sentimento para você. Não fique alimentando essa tristeza, você precisa liberar o perdão. E por mais que seja difícil, o Senhor, ele nos ajuda. Então você ora e pede para que Deus te ajude a perdoar.
que Ele te dê um coração parecido com o de Jesus, que seja amoroso, que possa ser piedoso e possa amar as outras pessoas, possa perdoar as outras pessoas. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos pedir para que Jesus faça isso por nós. Por favor, Pai, venha nos ajudar a perdoar e dar-me um coração igual ao teu. Então vamos orar e vamos falar com Deus agora, tá bom? Pai querido, Pai amado e santo, te agradecemos, Jesus, pelo teu sacrifício, pelo teu amor, pela tua graça, porque o Senhor nos perdoou. E nos perdoa todos os dias, Pai, e nos ajuda todos os dias a sermos melhores. Nós te pedimos, Deus, que por mais que seja difícil perdoar alguém que nos machucou, que nos entristeceu, que o Senhor possa nos ajudar a perdoar o nosso próximo, a amar o nosso próximo, a amar a Ti. Que o Senhor nos ajude a continuar nessa caminhada, que o Senhor possa abençoar cada criança do Ministério Florescer, do Grupinho Florescer, todas as tias do Ministério Infantil e abençoar cada um que está participando dessa live. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Até uma próxima aula, crianças. Fiquem com Deus. Cristo ensinou que nós precisamos perdoar os nossos irmãos, pois Deus tantas vezes nos perdoou, mostrando